Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse momento, daremos início à audiência pública em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, para debater estratégias de prevenção, identificação e enfrentamento, visando promover a conscientização e a integração de ações no âmbito do município da cidade de Fortaleza. E para presidir essa audiência pública, nós convidamos o autor do requerimento, o vereador Iraguaçu Filho, juntamente com a vereadora Adriane Jerônimo. Mais uma vez, lembrando que essa audiência é transmitida ao vivo pela TV Câmara Fortaleza 7.2 e pelo canal da Câmara no YouTube. Bem, gente, meu boa tarde cordial a todas e a todos aqui presentes. Prazer, uma satisfação a gente estar realizando uma audiência pública em conjunto, nosso mandato da nossa cara, da vereadora Adriana. E não é a primeira vez, ano passado fizemos em conjunto com o deputado Renato Rosendo, que deve estar chegando daqui a pouco, já justificou que chegará um pouco após o horário do início. Mas é um tema que a gente precisa debater com a sociedade, é um tema de todos nós, é a responsabilidade de todos nós, e a gente vai fazer esse debate de uma forma bem efetiva. Então, declaro aberta esta audiência pública, em alusão ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, e a prevenção também, que é fundamental, para que nós possamos debater estratégias de prevenção, identificação e enfrentamento, visando promover a conscientização e a integração de ações no âmbito do município de Fortaleza. Eu queria, nesse momento, convidar algumas pessoas para que a gente possa fazer a composição da mesa. Queria convidar o promotor de justiça, doutor... Está baixo? É porque eu estou falando... Alô, som? Pronto. É porque eu acho que eu estava falando distante também. Queria convidar o doutor Luciano Toné, promotor de justiça, para que possa compor a mesa aqui conosco, por favor. Queria convidar a doutora Jaqueline Torres, também, defensora pública, para que possa compor a mesa conosco. Sejam bem-vindos. Fala de vocês, a participação das instituições e a militância pessoal de vocês é fundamental. Queria convidar também o secretário executivo da STHDS, senhor Dimitri Batista, para que possa compor conosco também aqui a mesa. Queria convidar o senhor Alex Viana, que é gerente da Sala de Mediação Social e Cultura de Paz da SME, possa compor a mesa conosco. Queria convidar a presidente do CONDIC, a senhora Emanuela Martins, para que possa compor também a mesa conosco. Queria convidar a conselheira tutelar, Lorena Moura, para que possa também participar conosco. Convidando também a senhora Tayane Bezerra, membro da Comissão de Enfrentamento do Fórum DCA. Convidar também a estudante da Escola Estadual Maria Tomásia, a jovem Maria Giovana Lemos. A Giovana era esperado que tivesse a torcida aí, né? Pode vir, venha conosco aqui, seja bem-vinda. A presença de todos que foram chamados é importante, e a sua é mais ainda, porque tem um lugar de fala, e é importante isso para que a gente possa fazer esse debate de forma horizontal. Super importante. Queria convidar também a senhora Evelyn Jamile Ferreira, estudante da Escola Estadual Júlia Alves Pessoa. Evelyn, eu falo das falas que eu fiz para a Maria Giovana, eu faço também para você, da importância e da participação de vocês, né? E à medida que a gente for avançando na audiência pública, quem tiver também, quiser fazer alguma fala, já vai procurando o cerimonial, né, para que possa fazer as inscrições. Mas acho que a gente tem uma mesa também extremamente relevante, importante, de instituições, para que a gente possa fazer um debate importante com alguns encaminhamentos, principalmente um debate que somos todos responsáveis por esse debate. Queria, já iniciando aqui a audiência pública, passar a fala aqui e convidar a vereadora Adriana Nossa Cara para que possa fazer a saudação na audiência pública e fazer sua fala. É importante, uma fala sempre aqui presente, permanente, de luta, de defesa da criança e adolescente aqui na casa também. Vereadora, fique à vontade.
Oi. Obrigada, presidente. Boa tarde, gente. Eu já vou até pedir licença para ficar aqui mais perto do telão, porque a gente preparou só alguns dados, tá? Para reforçar a nossa reflexão no dia de hoje, que são importantes a gente fazer, já parabenizando nosso presidente, o vereador Iraguaçu, pela iniciativa, né? A gente teve a honra de subscrever. Tá, obrigada, viu, Zé? A gente teve a honra de subscrever e vou ser o mais rápida possível para ouvir a mesa, que eu acho que o nosso objetivo hoje é ouvir, porque a gente aqui no parlamento já fala muito, né? Então, a gente precisa ouvir a sociedade hoje. Primeiro, antes de apresentar esses dados, que são os dados que a gente encontrou mais recentes a nível de Brasil, eu quero trazer um outro que não está aqui na apresentação, mas são dos dados de abuso e exploração sexual via internet. Tem muitos adolescentes aqui e todo mundo que está aqui já está muito por dentro das plataformas digitais, né? Hoje o mundo é a internet e, infelizmente, a internet tem sido esse canal fácil, infelizmente, de veiculação de abuso, de exploração, inclusive de fotos, vídeos, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, só em 2023 teve mais de 70 mil casos de denúncia desse uso e desse abuso via internet das nossas crianças e adolescentes. Isso vem muito sobre a ausência de uma regulamentação das plataformas digitais, vem também, às vezes, por um descuido da família, não tem ali um acompanhamento do uso adequado dessas ferramentas digitais na internet. Às vezes, a criança fica ali utilizando a internet sem nenhum tipo de monitoramento, e isso acaba deixando esse limbo, né? E as nossas crianças acabam sendo as vítimas, né, dessa questão do abuso e exploração. Mas vamos lá, o Anuário da Segurança Pública, em 2023, apresentou alguns dados. Que o estupro é o tipo de crime com maior número de registros, né, contra crianças e adolescentes do Brasil. Em 2022, foram quase 41 mil vítimas de 0 a 13 anos, das quais quase 7 mil tinham entre 0 e 4 anos, e mais de 11 mil entre 5 e 9 anos, e mais de 22 mil entre 10 e 13 anos, e mais de 11 mil entre 14 e 17 anos. Isso de estupro. Dentre as vítimas do sexo feminino, existe um pico de casos entre 3 e 4 anos de idade. A partir dos 9 anos, o número de casos aumenta e alcança o seu maior valor com vítimas de 13 anos. Aí aqui tem o gráfico, né, para mostrar que o maior número dessas vítimas são meninas, né? Dentre as vítimas do sexo masculino, apesar de se tratar de menor quantidade de casos, o pico se dá aos 4 anos de idade, né? Muito grave, né, gente? De forma geral, a desigualdade racial entre as vítimas em todas as faixas etárias. As vítimas negras, né, que são pretas e pardas, são a maior parte em praticamente todas as idades. Então, a população, as crianças e adolescentes negras são mais vítimas desse tipo de violência. O estupro no Brasil é um crime essencialmente cometido contra crianças e meninas, já que mais de 60% das vítimas possuem menos de 14 anos e mais de 80% são do sexo feminino. Aqui outro gráfico. E aí, aqui é o que eu quero chamar a atenção. Mais de 70% dos abusadores são pessoas muito íntimas dessas crianças, né? São pais, são primos, são tios. E isso a gente já está cansado de ouvir, mas, infelizmente, esse cenário não muda. E aí, isso torna a denúncia ainda mais sensível. Por quê? Porque é alguém que você, de maneira direta, tem um contato. Ou até ama, né? No caso de ser o seu pai, você tem uma relação afetiva. E aí isso vai, infelizmente, tornando cada vez mais difícil a denúncia desse tipo de caso. Mas o que a gente não pode esquecer é que os maiores abusadores moram com a criança e o adolescente. Então, requer que a gente crie mecanismos ainda mais criativos e mais ativos para denunciar, proteger, resguardar essas crianças, tirar ela do convívio com esse agressor e garantir que ela seja protegida por uma grande rede de proteção. Eu não vou me deter a todos os dados que a gente trouxe, porque eu já passei do meu tempo, mas eu quero finalizar, presidente, com essa análise da execução orçamentária que a gente trouxe da Rede Aquarela.
eu não sei se a gente tem representante aqui da Rede Aquarela, mas tem sido, né, o nosso canal de apoio, né, e que tem estado aí à frente da luta para que a gente consiga acabar, reduzir, enfrentar esse tipo de abuso e exploração. E aí o que eu quero trazer para vocês é que, da previsão orçamentária para a execução, a gente está longe do que a gente deveria fazer no quesito proteger crianças e adolescentes. A gente tem a Rede Aquarela, a previsão orçamentária de 2021 para cima, até era uma previsão interessante, um valor alto, houve mudanças nessa previsão para execução, esses orçamentos foram reduzidos e foi ainda mais reduzido quando a gente trata de execução orçamentária. Se você pegar, por exemplo, 2018, tinha a previsão de mais de R$1 milhão e foi executado R$140 mil. Então, é uma execução de 12% desse orçamento. Criança e adolescente, aí eu falo para concluir, né, e terminar, é nossa prioridade absoluta, né, de proteção. E a gente não vai conseguir proteger nossas crianças e adolescentes sem orçamento e sem execução orçamentária. Já que a Rede Aquarela está sendo o carro-chefe nessa luta, a gente precisa fortalecer, aumentar a quantidade de técnicos à frente dessa instituição para garantir que as nossas crianças, de fato, sejam protegidas. Desculpa, o presidente falou. Não, falou não. Alô, som. Obrigado, a vereadora Adriana Nossa Cara. Também tentarei falar bem rápido aqui na minha saudação, fazer aqui mesmo na presidência, dizendo dos números, né? Fazer uma reflexão em cima dos números que a Adriana traz em relação à questão dos dados de violência, né? Quando a gente vê ali 71,5% dos casos, eu sempre nas minhas entrevistas digo, acima de 70%, e infelizmente aumentando dos casos de violência contra criança e adolescente, acontece dentro de casa, onde deveria ser o local de proteção, né? O principal local de proteção deveria ser na casa, na família, e infelizmente está sendo o principal local de violação nos casos de violência sexual e abuso contra criança e adolescente. E tem outro dado que eu quero fazer um destaque da apresentação da vereadora Adriana, é a questão crianças de 2 e 3 anos. Violência contra crianças de 2 e 3 anos. E aí eu ouvi e trouxe aqui para a tribuna da Câmara, semana passada, ou foi semana retrasada, uma fala de uma pessoa, né, não lembro o nome dele, mas foi um pastor, dizendo que, às vezes, por exceção, ele disse até que ele teve o cuidado, né? Teve o cuidado, não sei que cuidado, às vezes, por exceção, a culpa é da criança, é da vítima. Quando eu dei entrevista ali, eu disse, nunca, repeti assim umas 3 vezes com ênfase, nunca a culpa é da vítima. Nunca a culpa é da vítima. E parece que agora tem, por uma fala como essa, a Adriana e demais membros da mesa, parece que tem um código de comportamento para dizer assim, se fizer isso, aquilo outro, e tiver uma violência, vai ser relativamente justificável. Com uma fala dessa, tenta-se incutir na sociedade um cenário como esse que a gente tem que rechaçar, a gente tem que combater. Não existe esse cenário. A vítima nunca é culpada. E aí, dentro dessa lógica de culpabilidade que quero levar para a vítima, como foi dito, aí eu pergunto, e uma criança de 2 anos? Qual é a culpa dela? Qual foi a culpa dela, já que ele disse que em casos excepcionais pode acontecer? Né? Então, não dá para a gente aceitar, por isso que eu disse que é um debate de todos, da sociedade. Aqui a mesa está bem diversificada, com várias instituições, com representação de adolescentes também, das 2 escolas que estão aqui conosco. E para vocês que são estudantes do ensino médio aqui da cidade de Fortaleza, é importante que vocês façam esse debate também dentro de casa, que vocês conversem com a família, vocês conversem entre si, conversem com os professores. A escola também é um outro local importantíssimo de proteção. Há uma parceria muito forte entre a Prefeitura de Fortaleza e a formação de professores na rede pública de ensino fundamental e educação infantil, da responsabilidade que tem do município, mas também o diálogo com a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, para a formação dos professores, porque são fundamentais. Fundamentais. A gente precisa entender os sinais e a gente precisa acolher. Não é para perguntar o que é que aconteceu com você. Você imagina só, a pessoa já está vitimizada e você vai colocar o dedo na ferida e vai rememorar todo aquele cenário. Você tem
você está precisando de mim, você estou aqui à sua disposição, como posso lhe ajudar? Como posso lhe ajudar? Quem vai contar ou não o que aconteceu é a vítima, mas tem que ter essa rede de apoio, rede de suporte. E aqui, em relação aqui a último slide da Adriana, eu tive a oportunidade de ser presidente da FUNCI, né? O Fórum DCA mantém esse diálogo permanente, em 2021, 2022, nós conversamos, nós inclusive apresentamos algumas questões dessa redução de investimento, mas não é de investimento, é porque houve uma alteração, acho que em 2019, foi 2020, Adriano, inclusive foi respondido até assinado por mim, quando o presidente da FUNCI, à época, né, eu falo de 2021 e 2022, porque houve uma alteração de gastos dos valores executados, até o doutor Luciano também solicitou essas informações pelo Ministério Público em relação ao pessoal. Como grande parte do investimento é feito com pagamento de pessoal, então acabou havendo uma alteração, e no orçamento, se eu não me engano, de 2022, eu fiz a proposta de correção, para que exatamente tivesse a realidade em relação às execuções. Mas, obviamente, que a gente luta, a gente trabalha, a gente busca que a gente possa cada vez mais investir, e hoje o Rede Aquarela, o Rede Aquarela tem 4 grandes eixos, né? O eixo da prevenção, que ele foi totalmente reestruturado entre 2021 e 2022 e é dada continuidade em relação ao trabalho. O eixo do atendimento, né, que não é um atendimento psicossocial, não é um atendimento de assistência de saúde, é um atendimento socioassistencial, de apoio, de acompanhamento, de garantia de direitos, acima de tudo, de encaminhamento para a rede. Tem um diálogo muito próximo ali com a DSECA, inclusive quando veio aqui para Capitão Melo, na transferência de um espaço num complexo de defesa de criança e adolescente, foi super importante, e o Rede Aquarela tem seu espaço lá, principalmente com assistente social e psicólogo e educadora social, que dá todo aquele suporte à família da vítima e à própria vítima, na linguagem adequada, e também em relação à 12ª Vara Criminal, que tem esse apoio já há muitos anos, uma parceria do Tribunal de Justiça com a Prefeitura de Fortaleza, que se renova há vários anos, que é super importante, e traz como é que eu posso falar, usar a palavra adequada, diminui aquele cenário da justiça, que é um cenário tão cruel, né, quando você chega na justiça, numa delegacia, é um cenário tanto que você se sente até meio que espantado, assustado, e o atendimento com assistente social e psicólogo, parceria da Prefeitura de Fortaleza com o Tribunal de Justiça, que se renova há vários anos, dá esse encaminhamento. E a própria Prefeitura, de um modo geral, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, sempre buscando melhorar, e é importante também a cobrança e a crítica para que a gente possa cada vez mais melhorar. E eu falo isso na posição também de líder do governo, né? Aqui tem uma audiência pública, independentemente de base ideológica, né, Adriana? A Adriana faz parte da oposição, faz parte do governo, sou, inclusive, líder do governo, mas o diálogo mais importante, que é o que eu disse aqui no começo, é que a responsabilidade é de toda a sociedade, todos nós somos responsabilizados. Tá joia? Essa é a minha saudação, tá joia? Passar aqui na ordem dos membros da mesa que a gente chamou, doutor Luciano. Todos que forem falar, fiquem à vontade. Se quiser falar aqui da mesa, ou quiser falar da tribuna, fiquem à vontade. A gente vai fazer da forma mais objetiva possível. Doutor Luciano, o senhor tem a palavra. Se quiser o microfone sem fio. Se quiser ficar em pé, fiquem à vontade. Se quiser descer, fiquem à vontade. Obrigado, vereador Iraguaçu. Só um minutinho. Fica mais à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do vereador Iraguaçu e da vereadora Adriana, né? E dizer da minha satisfação e alegria de estar aqui com vocês hoje. Saúdo todos os componentes da mesa, na pessoa de vocês. Saúdo também os jovens que estão aqui presentes, as pessoas que trabalham com a temática da proteção, da educação, da saúde, da assistência social, que são todas áreas extremamente relacionadas ao tema. Hoje, a gente estava de manhã, estava comentando, fazendo uma formação dos estudantes, dos jovens no SBET. Nós estávamos lá hoje, na Academia de Letras Cearense. E como a gente pode ver o seguinte, são vocês que vão fazer a diferença. Então, é a partir de vocês, realmente, que a gente tem que pensar em algumas mudanças. A gente fala todos os anos, faz esses eventos, traz ideias, faz encaminhamentos, mas a gente vê os números, eles só aumentam. Então, a gente pode
usar talvez aquela frase que já virou até um chavão, né? Se a gente faz a mesma coisa todo ano, a gente não pode esperar um resultado diferente. Então, nós temos que realmente pensar coisas novas, inovadoras. Enquanto a gente está discutindo a mesma coisa, a gente tem a questão dos crimes sexuais pela internet, que foi tão bem colocado pela vereadora Adriana, e a gente continua na mesma toada, né? A gente continua agindo e atuando da mesma forma, mas até mesmo a forma de agressão, os crimes, até mesmo as violações, elas continuam aumentando e cada vez de forma diferente. Então, o porquê a gente precisa capacitar, formar os jovens e os adolescentes? São vocês que vão mudar, a partir da realidade de vocês, e fazer uma diferença para o que vocês querem encontrar no futuro. Esse maio, teve a criação do Comitê de Participação dos Adolescentes no CONDICA, que é o Conselho Municipal de Política Pública, da Infância e Juventude. É um local, um ambiente onde vocês devem se fazer presentes. É onde vocês vão, talvez, sentir a veia de vocês, sentir na veia a questão da política, boa política, voltada para as questões que fazem diferença na comunidade onde vocês moram, na igreja que vocês frequentam, no clube, no esporte que vocês fazem, nas amizades que vocês se relacionam. Porque a partir disso é que a gente pode pensar em alguma mudança. Os números só aumentam, como nós falamos. A realidade também é a mesma. A gente fala, a grande maioria de violação é adultos contra crianças, preponderantemente meninas, adolescentes, mas os meninos também estão ali. E qual o grande problema aí? A subnotificação. A gente fala de números, mas a gente não vê o que não aparece nos números. E quando a gente fala de violência sexual, a grande maioria dos números, eles são invisíveis. Porque a grande maioria dos números acontece com quem tem vergonha, acontece com quem não sabe que aquilo pode agredir ou não, ofender ou não, começa a mudar o comportamento, começa a ter alterações de humor, começa a ter coisas que às vezes o próprio adolescente não consegue entender que tem relação com alguma coisa que ele passou ou sofreu. Às vezes, a gente, na escola, a gente falando isso de manhã hoje, na escola hoje, você está lá com o teu colega que sempre se deu bem, de repente ele está estranho, aí você fala, ai, bruto, agressivo, e aí começa, quer ver? Também vai ver agora, né? E às vezes, num comportamento diferente, num comportamento de agressividade, num comportamento de isolamento, num comportamento ou uma alegria exacerbada. Lembra da história do palhaço? Ou que ele, por trás, ele chora, e ali dentro ele está fazendo todo o público sorrir? Do mesmo jeito, pode acontecer com quem sofre violência sexual. Então, vocês precisam estar preparados para ver isso. Vocês veem as séries do Netflix, as séries no Amazon Prime, tantos outros streams que tem aí por aí, trazendo essa realidade, trazendo questões de suicídio por conta disso, e tantos outros problemas que às vezes acontecem do lado de vocês. Eu estava falando, vereador Iraguaçu, alguns anos atrás, nós fizemos junto em um equipamento do município, uma esquete, que era feita uma peça de teatro pequena, e feito pelos estudantes, por vocês. E aí vocês iam divulgando em alguns locais, e aí a partir daquilo a gente discutia o tema. E aí quando nós terminamos, uma das meninas procurou as pessoas que organizaram e falava, eu fui vítima de abuso. E ela tinha sido vítima e ficou em silêncio durante muito tempo. Foi só a peça, a realidade, o envolvimento dela com o tema que fez com que ela realmente tomasse consciência do que aconteceu, como aconteceu e o que ela deveria fazer. E é por isso que a formação de vocês, não só saber o que significa, o que é abuso, o que é exploração sexual, qual a diferença dos dois, o que é uma escuta especializada para aplicar uma medida de proteção para a criança, então são os temas do meio do jurídico, é importante vocês terem uma ideia do que existe, para que vocês saibam o que pode e o que está certo ou não.
E ali, eu já deixo aqui um encaminhamento, vereadora Adriana, uma das coisas um dos órgãos que estão ligados à controladoria, né, controladoria em geral, é o Observatório Social. Eu não tenho conhecimento da existência em Fortaleza de Observatório Social, né? E se tem da juventude, né? Mas de qualquer forma é um órgão que ele precisa, se não tiver sido criado, ser e com muita efetividade e participação, com muita transparência, alcançando números e metas que são realmente alcançáveis, porque esses números eu acho que tem quase 10 anos já, vereadora Adriana, que o Ministério Público entrou, pela minha promotoria, nós entramos com uma ação contra o Aquarela, contra o município, para que aumentasse o número de vagas, para que utilizassem a verba toda a verba que estava destinada para o programa, e também o ponto de encontro, também outros programas, que, infelizmente, não estão no radar, digamos assim, da política, de uma forma geral, né? E a gente precisa, todos nós que estamos aqui, somos guerreiros nessa seara. O vereador Iraguaçu aqui conseguiu 2 projetos, que eu falo sempre onde eu estou e sempre vou falar, vereador Iraguaçu, porque é uma marca. Criou, com política pública, o programa Ponte de Encontro, né? O Rede Aquarela, com política pública. 2020, nós já temos 4 anos, né? E aí a gente ainda está vendo a questão do orçamento, que ainda não está cumprindo. Então, com o observatório, eu acredito que a gente trazendo os estudantes, trazendo a juventude para isso, a gente consegue trazer essa cidadania e, a partir disso, eles entenderem. Pessoal, vocês precisam entender o que é um conselho tutelar, o que eles fazem, né? Qual o papel deles, o que vocês podem exigir ou não deles, o que eles fazem ou não, ou podem fazer para melhorar. E aí vocês fazerem trabalhos em conjuntos. E é isso tudo que nós precisamos trabalhar. Eu agradeço, peço desculpa ter me alongado um pouco mais, mas a gente vai ter mais um tempo aí para discutir outros pontos. Obrigado. Agradecer ao doutor Luciano e já passar a palavra para a doutora Jaqueline Torres, para que possa fazer sua fala também. Fique à vontade, doutora. Boa tarde, gente. Eu sou defensora pública, eu sou defensora do Núcleo da Infância e Juventude, que é o NADIGE, e também sou defensora na Casa da Criança e do Adolescente. O NADIGE é o núcleo, né, que assiste a criança e o adolescente nas ações que são nas áreas da infância e juventude, e também acompanha os acolhimentos institucionais. Quem não conhece, são aqueles acolhimentos que as crianças, por questão de alguma violação na família, né, se afasta e vai para esses acolhimentos. E na Casa da Criança, a gente faz exatamente esse trabalho de atender a família e as crianças que sofrem violência. Realmente, como foi dito aqui, a maioria da violência de abuso sexual é onde a criança deve ser mais protegida, que é no lar. E também, muitas vezes, na escola também, que eu estava até conversando com os alunos aqui, a questão de professores também, que acontece, né? Isso é com frequência. E, assim, são os dois, a gente fica triste porque são os 2 locais onde se deve realmente proteger a criança e o adolescente, no lar e na escola. A gente não pode estar dentro do lar, né, de cada família e saber o que acontece, mas a gente pode estar na escola, acompanhando os alunos, né, acompanhando os estudantes. Vocês que fazem parte de grêmios estudantil, é importante essa participação, sabe, de acompanhar na escola esse processo, de realmente, como o doutor falou aqui, de ver comportamentos de colegas, porque, geralmente, um colega adolescente, para quem que ele vai contar? Para algum colega. Então, saber acolher esse colega. A gente recebe muitas pessoas lá na Casa da Criança, e, além de a gente receber aquela denúncia, né, que é recente, vem com ela também um anterior. Essa semana eu recebi uma irmã, doutora, eu só vim aqui denunciar, e eu sinto muito, por quê? Porque eu sei o que minhas irmãs estão passando, porque eu sofri a mesma coisa lá atrás, mas minha mãe não acreditou.
Então, tem muito essa questão dos pais não acreditarem, sabe? Porque realmente é uma situação delicada, né? Você saber que alguém da família está cometendo aquilo não é uma situação fácil, né? Imagina aí, saber que o tio, o pai, o avô... Então, é algo que afeta toda a família. Então, aquela pessoa também tem que ter um amparo para poder saber o que fazer. Mas, assim, essa subnotificação, como o doutor Luciano falou, certo? É algo que é presente. Realmente, os casos não são todos que aparecem. Existe muito tabu, sabe, de dizer o que aconteceu. Cada um reage de uma forma. Enfim, não é fácil. E, infelizmente, acontece muito ainda. É algo que depois que eu estou trabalhando na infância, é que você vê o quanto é pior do que você imagina essa situação. Mas a gente pode, sim, melhorar, sabe? Com a ajuda dos alunos, que façam campanhas na escola. Infelizmente, é preciso mais campanhas para isso. É preciso até levar para os pais, né? Porque, às vezes, os pais não sabem nem como chegar para os seus filhos e fazer a orientação. Às vezes, é difícil. Como é que eu vou chegar para o meu filho e contar isso, aquilo? A gente tem até que ajudar os pais nesse sentido, sabe? Então, assim, a escola está realmente acompanhando com os professores, com os pais, ensinando. E a gente, aos poucos, vai engajando e tentando mudar essa realidade, que é um absurdo. Enfim... Eu que trabalho no Núcleo da Criança e da Juventude, lá na Casa da Criança, a gente está à disposição, sabe, de vocês. Quem quiser meu contato para poder se informar, visitar a Casa da Criança e Adolescente, que é um espaço que tem toda uma rede, é a delegacia, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a perícia forense, tem a Rede Aquarela. Então, é um espaço acolhedor, onde a gente ali tenta amenizar ao máximo e dar proteção àquela criança e adolescente. Quem quiser ir lá visitar a Casa da Criança, quem quiser o contato do Núcleo da Infância, a gente pode ir na escola, sabe? Pode fazer debates, ficar à disposição de vocês. Enfim, eu não vou me estender muito, que aqui a gente tem que ouvir os adolescentes, né? E me desculpando que eu não me dirigi à mesa, né? Aqui agradecer a Araguaçu, a Adriana, por esse... A Araguaçu sempre foi, nesses projetos da infância e adolescência, a Adriana também, parabenizar por tudo, né? E dizer, me coloca à disposição se precisar. A gente está constantemente na infância, na Casa da Criança, e dizer o que a gente puder fazer e ajudar, né? Se comprometer aqui com vocês e estar aí nessa luta constante. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline também é uma lutadora, uma guerreira do dia a dia, da defesa dos interesses das crianças e adolescentes, da sociedade como um todo, né, doutora? Antes de passar a palavra para o nosso amigo Dimitri, que vai ser o próximo orador, queria registrar as presenças aqui de Rian Riquelme, que é secretário-geral do Conselho Municipal de Juventude, da Mirleide Figueiredo, que é técnica de saúde do adolescente da SMS, da Eveline Pinheiro e Natália Braga, que são representando a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, da Andressa Pontes, representando o Pequeno Nazareno, da Eveline Lima, representando o Instituto Terra des Hommes, da Rafaele Gurgel e do Mirton e do Getúlio, que são conselheiros tutelares, que estavam até há pouco aqui conosco. Eu acho que deram uma saidinha, mas eu os vi aqui. Da Lúcia Maria Ângela, representando a Associação Santos Dias, a Lúcia que está ali, inclusive foi conselheira do Condica, fomos conselheiros juntos, né, Lúcia? A Keila Leite Chaves, representando o Centro de Apoio à Mãe de Portadores de Eficiência. Tá joia? Passo a palavra agora para o Dimitri Batista, secretário executivo da STHDS. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer aqui o convite, né, da mesa, em nome do vereador Araguaçu Filho, da vereadora Adriana Nossa Cara, né, de debater esse tema tão importante aqui para a nossa sociedade, principalmente no município de Fortaleza. Já aproveito o cumprimento aqui do nosso vereador Araguaçu Filho, né, por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo nessa área, nesse tema,
o vereador que já foi presidente da FUNCI, já foi secretário executivo lá da SDHDS, já foi presidente do CONDICA, presidente do CMAS, então, realmente tem uma vasta experiência já e uma luta diária, né, nesse tema da criança e do adolescente. Parabéns, vereador, por esse trabalho que o senhor vem realizando há muito tempo. Também queria saudar a vereadora Adriana, né, que tem um carinho muito grande do nosso secretário Biapina, né, pela força, pela luta que ela tem. Então, o secretário Biapina, a gente lá da SDHDS, reconhece muito o seu mandato, o seu trabalho, vereadora. Parabéns. E também não poderia deixar de cumprimentar aqui na mesa o doutor Luciano Tonê, né, que é promotor de justiça do Ministério Público, também, que faz um grande trabalho, né, nos auxilia para a gente tomar as melhores decisões, né, para esse público que é tão importante para a cidade de Fortaleza e para o nosso Brasil. Então, eu estou aqui para colocar à disposição, né, os nossos equipamentos da SDHDS, principalmente os CREAS, né, que a gente tem, para a gente tentar minimizar essa situação, né, da exploração, o abuso da exploração sexual da nossa criança e adolescente. A gente tem hoje 6 CREAS no município de Fortaleza, né? Estamos lutando também, logicamente, para a gente conseguir ampliar essa rede socioassistencial aqui no nosso município. Também em parceria com a FUNCI, né, que tem um trabalho mais direcionado. Então, como o senhor falou, vereador, a gente tem que estar todo mundo junto, né? A Prefeitura, a SDHDS, a FUNCI, Sociedade Civil, Conselho Tutelar, né, integrados, né, porque acho que cada um tem uma responsabilidade aqui, para a gente conseguir minimizar, né, nessa exploração, esse abuso contra a nossa criança e adolescente. Então, só juntos, né, todo mundo junto, a gente consegue fazer um papel importante, né, e realmente tentar erradicar isso na nossa sociedade, porque hoje em dia não dá mais para aceitar isso. Tá? E também queria agradecer também os jovens que estão aqui presentes, né, das escolas. É muito importante essa escuta aqui. Vocês são de extrema importância para esse momento. Né? Nosso secretário Biapina não pôde vir, que estava em outro compromisso, mas também é muito adepto, né, esse tema, também luta contra esse tema. Quem conhece o secretário Biapina sabe da vocação que ele tem, né, de cuidar realmente das pessoas mais vulneráveis também, e também dos públicos que a gente já tem na nossa secretaria, também que tem direitos humanos, e é colocar a nossa secretaria totalmente à disposição para a gente poder erradicar, né, essa exploração e esse abuso nossas crianças e adolescentes na nossa cidade. Conte com a gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agora convidando o Alex Viana, gerente da Célula de Mediação Social e Cultura de Paz da Secretaria Municipal de Educação. Boa tarde. Saudar a mesa aqui em nome do vereador Iraguaçu, da vereadora Adriana. É uma pauta muito importante para a gente lá na SME. E parabenizar também pelo momento, pela presença de todos. A gente tem se dedicado, desde que as comissões vieram para a gente, a implementar em todas as unidades e viabilizar para que, de fato, a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam. Hoje, nós temos as comissões implementadas em todas as unidades da rede e a gente tem focado em publicizar essas comissões, porque nós vivemos a quebra de um paradigma social. Né? Esses números, como foi dito já, né, eles são a ponta do iceberg. Existe, infelizmente, muita subnotificação, muitas crianças e adolescentes sofrendo sem saber a quem recorrer ou sem saber sem nem se perceber dentro de uma situação de abuso ou exploração. E aí nós temos, inclusive nesse mês de maio, né, os slides que foram encaminhados para uma ação que nós desenvolvemos chamada Família e Escola, os slides para a gente dar publicidade para as famílias. Então, cada diretor, usando os mesmos slides padrão, vão apresentar as comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e adolescente em todas as unidades escolares da rede municipal. A gente, nesse mês também de maio, vai entregar para os 617 equipamentos placas para colocar na entrada da escola, publicizando também que essas comissões existem. Não adianta a gente implementar uma lei numa perspectiva burocrática, né? Nós implementamos. A gente precisa, e o secretário Jefferson, e antes a secretária Dalila, tem um empenho muito grande em viabilizar para que a coisa aconteça na ponta. Em relação aos planos de prevenção, não adianta também a gente enviar um PDF para o diretor, no volume de demandas que tem, pensar atividades para serem desenvolvidas sobre cada um dos temas. E aí a gente tem desenvolvido lá na célula de mediação guias práticos com passo a passo para que o diretor
acione alguém de confiança que tenha como manejar o tema para conduzir essas atividades com os alunos na escola. Aí eu quero ressaltar aqui a parceria com a Terra dos Homens, né, agradecer a Eveline, né, que está aqui representando o pessoal da equipe. O Renato tem sido um grande parceiro também no fortalecimento das comissões, qualificando o olhar das nossas equipes, embaixadores da paz, os agentes buscativos, orientadores educacionais, os técnicos da mediação, para que a gente consiga perceber os sinais, né? E, a partir dessa percepção, também olhando para a lei, né, da escuta protegida, não potencializar esse trauma que já está ali. Mas a gente tem buscado olhar para a lei 17.252 de uma forma ampla, para que a gente tenha ela implementada da melhor forma possível. Porque só fortalecendo os olhares, né, de quem tem como obrigação de cuidar e potencializando também atores que estão dentro das escolas para fazer com que as coisas aconteçam, que a gente vai conseguir, enfim, gerar um impacto e mover transformações mais substanciais acerca do tema. Porque, infelizmente, a gente vive, né, um paradigma social do silenciamento, enfim. E é uma pauta que, para a gente, lá na secretaria, é muito cara. A gente tem um zelo muito grande. Cada notificação que chega, a gente tem um fluxo também muito bem definido junto aos conselhos tutelares. Imediatamente, eu sou acionado para fazer todas as articulações que forem necessárias para que a gente garanta a proteção daquela criança e garanta que o processo seja levado à frente, né? E aí, hoje, a gente conta, graças a Deus, com uma grande rede de apoio. E aí eu finalizo aqui a minha fala agradecendo pela presença de vocês e reiterando uma fala que eu fiz há um ano atrás, aqui, nessa casa. O dia 18 de maio é todo dia que a gente refine o nosso olhar e que a gente busque, nessa percepção de que alguém está em sofrimento, oferecer o apoio. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Alex, né? Essa fala final do Alex é importante, né? A gente tem que dar o apoio, que é aquilo que a gente também conversou, e a gente tem que ter a rede de apoio, né, vereadora Adriana? Queria convidar agora a presidente do Condica, a senhora Emanuela Martins, né, para que possa fazer a fala. O Condica que foi empossado oficialmente ontem, né? Publicado. Saiu a publicação diária oficial ontem, né? Aliás, então, foi empossado há 2 semanas. Dia 9, né? Isso. E oficialmente no diário ontem, né? Então, fica à vontade, Emanuela. Estou recém-chegada à casa do Condica, né? Primeiramente, quero agradecer aqui em nome da vereadora Adriana, que é minha colega. Parabéns pelo nosso dia de ontem, né? Como assistente social. Somos uma profissão de muita luta, de muita resistência, né, Adriana? Em nome do doutor Iraguaçu, também agradeço aqui estar presente nesse momento tão importante para que a gente venha realmente celebrar a luta. Não é o dia, mas a luta, porque a luta ela tem que ser resistente, ela tem que ser atuante, e a gente tem que estar todo dia falando sobre esses temas, né? Eu, como assistente social, eu posso colocar que quando a gente leva essa temática, né, para dentro das escolas, e aí acho que foi a doutora que falou, né, quando a gente aborda o tema nas escolas, quando a gente trabalha a questão, né, do abuso, da exploração sexual, mesmo de forma lúdica, mesmo de forma de contação de histórias, a gente percebe que muitas das crianças e dos adolescentes, eles se sentem à vontade, após as nossas falas, vir nos procurar e dizer, aconteceu comigo, né? Meu pai, meu tio, meu irmão, meu primo, né? Ou até mesmo os meninos. A gente fala muito das meninas, né, que são abusadas, porque, infelizmente, também tem um contexto histórico que as mulheres são mais vítimas, mas os meninos também sofrem, né? Os meninos também têm essa procura, né? E principalmente nas redes, né? No cyber, né? Aí, na parte, né, sexual dos cybers, os meninos têm essa procura maior, né? De tirar foto, eu sou teu coleguinha,
né? Quando pedir foto, você manda lá um retrato de uma tia bem feia, ou acha lá um macaco e manda, viu? Mas não mandem foto de vocês, tá certo? Manda foto de um bicho qualquer, né? Manda a câmera, né? Tira a foto da câmera e diz, tá aí, bate a foto você, tá certo? Mas não mandem foto de vocês. Vocês não sabem quem está do outro lado, né? E aí, como Condica, né, como presidente, assumindo e me inteirando um pouco das ações que a gente vem desenvolvendo, eu pedi aqui para me passar, por isso que eu estava aqui todo tempo no celular, a gente tem uma comissão intersetorial na construção do plano decimal dos direitos da criança e do adolescente. Também estamos trabalhando no Plano Municipal de Combate à Violência Sexual, que está em processo de construção com a parceria com a Iplanfor, né, que dá o suporte a essa parte escrita. Então, a gente está construindo todo esse plano e tem toda uma rede junto na construção desses dois planos, para que a gente, de fato, venha a atuar com celeridade, com eficiência, em cima desses temas que são muito importantes. Então, a gente coloca-se à disposição, o Conselho da Criança e do Adolescente tinha que estar lá na casa da criança, viu, doutora, junto, todo mundo juntinho, né, um bem pertinho do outro, para que a gente realmente trabalhe de mãos juntas, fazendo com que, eu não sei se acaba, né, seria utópico dizer que um dia vai acabar, mas a gente sonha que um dia realmente acabe com a exploração e o abuso infantil. Obrigada, gente. Esse sonho nunca pode perder, deixar de ser um sonho e buscar essa realidade, né? Super importante. Queria agora passar para a Lorena Moura, que é conselheira tutelar, né, falar da importância do órgão autônomo, né, que é o Conselho. O Conselho é fundamental na defesa dos interesses da criança e adolescente. Nós temos atualmente 50 conselheiros e conselheiras na cidade de Fortaleza, com a perspectiva até o final do ano, pela lei que foi aprovada aqui na casa, de mais 2 conselhos, mais 10 conselheiros e conselheiras tutelares, e que é importante e é fundamental. Então, Lorena, com a palavra, fique à vontade. Obrigada. Vamos levantar aqui, que eu gosto de falar me mexendo. Eu sou a Lorena, sou conselheira tutelar de Fortaleza. E eu sempre gosto de começar a minha fala, né, perguntando aqui quem sabe o que é o Conselho Tutelar. Alguém pode dizer o que é? Diz. Muito bem. Isso, gente. O Conselho Tutelar, ele faz parte da rede de proteção do cuidado da criança e do adolescente, né? Sobretudo aqui de Fortaleza. Acho que desses dados que foram apresentados, pelo que eu estava lendo aqui nessa cartilhazinha aqui, promovida pela Rede Aquarela, né, que hoje é um programa de apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes que sofreram ou sofrem algum tipo de abuso e exploração sexual, só 10% dos casos são notificados às autoridades públicas, né? Então, desses dados aqui que a gente tem, é muito sério que disso só 10% chegue ao órgão público, né? E eu sei que dentro desses processos, né, que acontecem, sobretudo com os adolescentes que aqui estão hoje, muitas vezes vocês não se percebem que estão numa situação de abuso ou de exploração, e quando se percebem, não sabem a quem procurar. Sei que é muito difícil a gente, às vezes, ter certeza do que aconteceu, falar com o pai ou a mãe, ou um colega que às vezes vai e fala para o outro, e fala para o outro, e fala para o outro, ou na própria escola, né? Então, queria fazer aqui a minha fala no sentido de apresentar, né, e desde já saudar aqui a mesa. Todo mundo que está aqui hoje faz parte de alguma rede de proteção, né, em favor das crianças e adolescentes da cidade. E dizer que hoje
Fortaleza e o Ceará, né, já tem uma delegacia especializada, né, para esse tipo de crime, é a DESECA, que fica ali em São João do Tauape. Tem um conselho tutelar que ele atua no acompanhamento desses casos, né? Vocês podem se reportar ao conselho tutelar, tem 10 órgãos, 10 casas na cidade, e se vocês pesquisarem, é muito fácil de acesso no Google, algo assim. Vocês podem procurar a gente. Né? Às vezes, a gente, quando sofre algum tipo de violência, precisa de alguém para falar. E lá, mesmo que a gente não consiga resolver de imediato, a gente faz a orientação, dá todo o suporte. Né? Tem a Rede Aquarela, que faz o acompanhamento com psicólogo, com assistentes sociais, não só seu, mas da família também. Então, sei que é difícil. Às vezes tem informação, tem o Disque 100, que vocês podem ligar, que é 24 horas por dia, e tem um plantão do Conselho Tutelar, que é um órgão que funciona 24 horas. Então, tem órgãos que dão esse suporte para vocês. Sei que é difícil achar. Depois, se vocês quiserem essa cartilha, podem me procurar, podem procurar o Conselho. As escolas também têm para dar. E convidem também, né? Esses espaços de conversa, de diálogo, de aulas públicas. É muito importante, porque eu já presenciei isso. Depois de uma palestra, um adolescente procurar para relatar que houve um caso assim. Então, sintam-se abraçados e acolhidos por essa rede que está aqui. Procurem os órgãos, não deixe essas coisas passarem despercebidas. Né? É importante que cada um vá falando, porque se você não falar o que aconteceu com você, o abusador, a abusadora, ou quem quer que seja, vai continuar repetindo isso com outras vítimas. Né? E percebam também os sinais. Às vezes não é você, é o colega, é a colega, né, que está ali com problema de autoestima, chora demais, enfim, está ali meio enjoada, um negócio assim estranho. Então, procurem a gente, acionem, tem um professor legal, tem uma coordenação legal, uma diretora legal, e a gente está sempre em contato com as escolas. É isso, muito obrigada, e é isso. Obrigado, Lorena. A importância e a relevância do Conselho Tutelar é fundamental na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Queria convidar agora a senhora Tayane Bezerra, que é membro da Comissão de Enfrentamento do Fórum DCA. Com a palavra, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Que sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a Casa do Povo, então sintam-se acolhidos e tenham certeza que vocês têm espaço aqui dentro. Se a porta parecer fechada, não se preocupem, nem que a gente pula a janela, a gente chega aqui. A gente tem esses parceiros que abrem as portas da casa para a gente estar debatendo aqui. Então, bem, nessa tarde a gente tem falado muito de dados, né? Que a saúde coleta dados, a educação coleta dados, a segurança pública. É muito importante o registro dos dados, mas eu trago questionamento sobre qual a análise que está sendo feita sobre esses dados. Será que a gente está lançando um olhar crítico? E, além desse olhar crítico, né, a gente tem consciência de que um alto percentual dos abusos acontecem dentro de casa. E qual é a crítica que a gente faz? Como é que a gente consegue, como a vereadora Adriana colocou, como é que a gente consegue fortalecer para que denúncias sejam feitas a partir desse local? Eu também provoco, com relação a essa análise crítica, sobre quais os espaços que a gente pode dar esse olhar. Né? Eu fiz uma pesquisa breve sobre as últimas CPIs que foram tratadas, tanto aqui na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, e também a nível federal, e já está uma lacuna bastante considerável. A gente tem uma CPI em 93, depois em 2001, 2002, 2005. A mais recente é de 2011. Mas será que de 2011 para hoje, 2024, a gente não mudou bastante o contexto? Como é que a gente vai conseguir enfrentar esse problema público, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, sem a gente ter noção do que é? A gente tem esse boom de tecnologias, de redes sociais, de aplicativos, que vem como ferramenta para todos os lados, né? Para a gente ter informação, se fortalecer, mas também para o outro lado, agenciar a exploração sexual e passar despercebida. Então, será que não seria interessante provocar um surgimento de uma nova análise sobre esses registros, de como é que está o nosso contexto, através de
uma CPI, deixo só o questionamento. Inclusive, uma das últimas, que foi a de exploração sexual de crianças e adolescentes, enfim, essas outras que eu falei, ela aponta uma relação entre o turismo sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E Fortaleza tem crescido muito como polo turístico, né? A gente teve um mega réveillon nessa virada de ano. Então, com esse crescimento de turismo, qual tem sido as diretrizes, o planejamento da cidade para lidar com isso, né? Porque vem a parte positiva, né, de vir um fluxo de pessoas, conhecer a cidade, o dinheiro que entra, que roda, movimenta a cidade, mas também vem essa parte negativa de que vem todas as intenções. Vem gente querendo aproveitar a cidade, vem gente querendo aproveitar, abusar da vulnerabilidade da sociedade. E, além dessa análise de dados, né, e essa visão crítica sobre como é que está o nosso contexto, o que a gente tem para enfrentar, eu também trago o questionamento de quem é que está sendo envolvido nesse processo de mudança. Hoje a gente está com esse auditório repleto, né, de juventude, e que bom que temos esse espaço hoje, mas onde é que está o espaço de fala de vocês? Está sendo contemplado? A gente trouxe vários relatos, né, de que em oficinas, criança, adolescente, jovem, consegue se perceber naquela situação de abuso e consegue identificar e ter um suspiro, um pouco de ânimo para relatar para uma pessoa de confiança. Será que as escolas estão trabalhando essa educação sexual, que muitas vezes é demonizada como uma coisa perigosa, que vai distorcer a mentalidade das nossas crianças, mas que, na verdade, é só isso, passar a consciência de que o corpo é da criança e de que existem olhares, toques, palavras que trazem mal-estar. Isso é um abuso. Então, como reconhecer e como relatar, a quem recorrer, que espaço de segurança? Também trago com relação aos profissionais, né? A gente tem, nos vários ramos, né, na saúde, na segurança pública, na educação, profissionais que se dedicam, mas que também se encontram sobrecarregados. Eu ressalto a Rede Aquarela, esse programa referência nacional no enfrentamento à violência sexual, mas também trago questionamento como é tratado o cuidado desses cuidadores, né? Esses profissionais que lidam diariamente com uma carga emocional densa. A gente que está na militância, na constância, sabe como é pesado lidar com os diversos casos. Então, como é que esses profissionais estão sendo cuidados? A mesma coisa para a Defensoria Pública, enfim, toda a rede como um todo. Os profissionais estão recebendo tanto formação para identificar e saber como lidar, mas também esse preparo para saber lidar com essa carga, que é essa luta como um todo. É bastante densa, mas tem que ser levada por todos. Então, por isso que eu ressalto que esse envolvimento no processo de mudança tem que ser um potencial comunitário, que envolva o Estado, mas que envolva também a sociedade. Na nossa Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente traz que a proteção o direito a uma infância protegida, segura, com desenvolvimento saudável, tem que ser um dever do Estado e da sociedade. Então, assim, eu encerro minha fala. Tem uma lista já de pessoas inscritas. A vereadora Adriana vai fazer uma fala agora também. Muito rapidinho, gente. Eu acho que é impossível a gente não ficar tocado com a fala das meninas, né? Porque é como o vereador Iraguaçu falou, são as falas mais importantes daqui, são as falas de vocês, é a vivência que vocês têm no cotidiano de vocês, é o que vocês, tão jovens, né? Evelyn, Giovana, tão jovens, vocês já têm que enfrentar. A gente não queria nunca que, eu não sei qual é a idade de vocês, 17. E da Giovana? 16, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos agora. Então, quando eu fico escutando vocês, eu fico lembrando das minhas filhas, né? Eu tenho uma que vai fazer 15, uma que vai fazer 8 já. Eu sou mãe de 2 meninas.
e a gente pensar que a nossa sociedade como um todo não deveria ser a responsável para que vocês tão jovens estivessem na frente dessa luta, na trincheira dessas lutas. A gente queria a construção de uma sociedade que fosse tão segura que vocês agora só estivessem preocupadas em estudar, em ter um lazer, em ter acesso à cultura e ter a possibilidade de sonhar. Porque uma adolescente ou um adolescente que é abusado sexualmente, que é estuprado, que é violentado, dele é roubado até a possibilidade de sonhar. A pessoa fica num sentimento e naquele limbo do desespero, da mágoa, da tristeza, da revolta, que até os sonhos são roubados. Então, eu quis insistir para falar nesse momento, para reforçar isso. Eu imagino como deve ser difícil esse momento, né? De assumir e pedir apoio para alguém, dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu não vou aguentar sozinho, mas é um movimento muito necessário, até para que quem passar por isso consiga se libertar desse processo de maneira coletiva e ousar sonhar de novo. Então, não deixem que coisas como essa roubem de vocês os sonhos de vocês. E contem com a gente, né? Então, o meu objetivo de falar aqui era de colocar a Comissão de Direitos Humanos à disposição de vocês, para denunciar mesmo. Sintam-se à vontade, eu vou me colocar aqui à disposição como uma mulher hoje que é parlamentar, mas também como uma defensora dos direitos humanos, como uma defensora das crianças e adolescentes vivas e livres, e também como uma mãe, né? Que como uma mãe quero ver não só minhas filhas protegidas, mas todas as crianças e adolescentes desse município protegidas e ouvidas. E aí, quero me colocar aqui também como assistente social, com escutativa, qualificada, para que quem conhecer alguém que precise denunciar, venha procurar a gente, ou se for algum caso de alguém que esteja aqui que também não ouse não denunciar, tá? A gente está à disposição e eu quero que vocês saibam disso hoje, tá? Muito obrigada. Obrigada, vereadora Adriana. E já vamos agora chamar as pessoas inscritas. Temos 7 inscrições. Vou ler a ordem das inscrições para as pessoas já se organizarem. A Salete Uchoa, depois a Tânia Garcia, depois o Cleiton Oliveira, depois o Davi Almeida, depois a Eveline Lima, Bianca Queiroz e Eliape Teixeira. Tá joia? Já justificando que a presidente do Condica, a Emanuela, precisou sair por conta de outro compromisso, mas deixou aqui a fala de compromisso do Condica com a luta, com o combate e a prevenção à violência sexual contra criança e adolescente. Salete Uchoa. Aí a gente queria organizar, só por conta da transmissão da câmera, o cerimonial está colocando ali, para que pudesse fazer a fala desse espaço aqui. Sim, aí a gente vai agora organizar os 3 minutos para a fala, tá certo? Para a gente organizar para o máximo de pessoas terem oportunidade. O Eri está com a plaquinha, né? Boa tarde a todos. Vou ser o mais breve possível. Meu nome é Salete Uchoa, sou professora da Rede Municipal de Fortaleza há muito tempo e também sou vítima, né? Vítima. E fiquei muito emocionada, estou ainda, todas essas falas, e é tudo verdade que falo, das consequências. Eu sou pedagoga e psicopedagoga, tudo que eu pude estudar em relação a ajudar aos nossos alunos. Desculpem, mas vocês já sabem que isso é verdade. Então, eu queria chamar a atenção aqui, principalmente, do senhor Alex, né, da SME, porque como professora, e todas essas falas que falam do apoio às escolas, aos alunos, aos nossos alunos, pelo menos da escola municipal, da qual eu a conheço, infelizmente, as que eu passei, esse apoio não é bem assim como foi mencionado. Desculpem, mas eu acho que isso é uma forma de ajudar. A atual escola que eu estou, né, a jornalista Duma, no Canidezinho, foi tão grande a minha luta que a professora Tânia está aqui presente e tem um lindo projeto e vai ter a oportunidade de falar mais, talvez até concluir,
a minha fala, a minha dor, presenciando coisas incríveis, assédio, né, sexual com os nossos adolescentes, com os meus alunos, e eu nessa luta, e é proibido a professora Salete falar de um assunto desse, que presencia todo dia. Essa escola da qual eu estou atuando hoje, nós estamos há 2 anos, né, professora, tentando uma palestra, apresentar os livros que essa professora hoje é aposentada, né, e tem livros, tem um trabalho quase que voluntário, porque ela não tem nenhum dinheiro que ela ganhe, né, tudo é do salário dela, as despesas, e nós já fomos portas fechadas. Vereadores dessa casa não nos atenderam. Enfim, a minha dor é muito grande pelo fato de não estar aqui. É muito difícil falar para vocês, mas eu vou falar. Eu fui abusada pelo irmão e as consequências não param. A cura não vem. E eu vi muito a fala de vocês de apoio depois que acontece. Temos muitos. Mas o que eu queria hoje deixar registrado aqui nessa casa, a essas autoridades, é que realmente aconteçam. Nem atividades, nem falar do assunto. Nós falamos há 1 ano e vemos pelejando e falando para a minha diretora, eu vou pensar. E como que uma diretora de escola vai pensar, né, numa atitude, numa ajuda de uma professora, de 2 professoras, de um projeto, de um assunto tão necessário. Então, eu tive problemas muito sérios, eu já tenho 68 anos, né? Sou efetiva desde 2015, e eu digo, não, agora a minha voz vai ter mais voz, mas não. Nós não tivemos voz nas escolas, e nem também os vereadores que nós procuramos, os deputados, só naquelas promessas, né? Assinando, colocando lá na agenda e nunca. Então, o senhor do SME, por favor, visita a nossa escola, convença a nossa diretora a necessidade. Nós estamos aqui, eu e a professora Tânia, não importa se é sábado, domingo, se é férias, mas nós estamos aqui com toda a disposição em contribuir, não para ver esses dados incríveis, que eu também me emocionei nesse momento, de aumento, e sim de realmente, concretamente, diminuir os casos, principalmente nas escolas. Muito obrigada, mas eu limite. Obrigada. Obrigado, senhora Salete. Já chamo a dona Tânia, a senhora Tânia Garcia. Boa tarde a vocês. Meu nome é Tânia Garcia, sou professora da rede municipal e do Estado. Hoje sou aposentada e a minha especialização é nessa área de educação sexual clínica e educacional, sou também educadora menstrual. E eu sempre tive muita preocupação com essa questão. Todos os alunos que passaram por mim, que passaram pela minha sala de aula, eles podem dizer que foram privilegiados porque eles tiveram educação menstrual e educação sexual. Não só eles, mas as suas famílias. Infelizmente, era só no campo da minha sala. Eu não conseguia ir além da minha sala de aula, justamente porque essa temática ela é muito delicada, é cheia de tabus, as pessoas têm medo. Desde o ano passado, como disse a Salete, eu tento entrar nas escolas, tento entrar nas secretarias e não consigo. Eu não levo um não de cara, eu levo assim, vou conversar com os professores, vamos ver o dia do planejamento. E até hoje eu estou esperando isso, certo? Então, assim, hoje eu participo daquele projeto ali, Infância Blindada, algumas profissionais que se reúnem, fazemos palestras, oficinas, rede de conversas, tudo dentro dessa temática, para esclarecer e para tentar salvar crianças e adolescentes do abuso. Porque a informação, ela salva. Como já foi dito aqui, crianças, ao participar de atividades lúdicas, perceberam que estavam sendo abusadas, certo? E, imediatamente, foram tomadas atitudes para proteger essa criança. E a gente sabe que isso acontece. Estamos organizando o primeiro Congresso Nordestino de Educação Nacional, Sexual e Prevenção ao Abuso, em Aracaju, no dia 25 de agosto.
com aqueles palestrantes, com a intenção de formar, né, educar pessoas. Não só a questão teórica, levar os participantes para lá, porque a gente não vê esse público só como um público, mas como multiplicadores de mudança, que é o que a gente quer. Eu até parabenizo vocês de estarem aqui presentes, porque isso aqui era para estar completamente lotado. Mas eu parabenizo vocês, porque a gente não tem que parabenizar os ausentes nem os que chegam atrasados, embora a gente fique esperando pelos que chegam atrasados para começar um evento. Mas eu parabenizo vocês, porque vocês estão aqui nesse movimento de Maio Laranja, que seja também Junho Laranja, Julho Laranja, Agosto Laranja, e que seja sempre Maio Laranja. Não, sempre não, porque eu espero que um dia a gente mude a cor, porque o abuso, a exploração tenha acabado. Pode ser utópico, mas a gente que enfrenta essa luta, a gente sonha dessa forma. Então, assim, ó, nosso projeto é proteção infantil, é combate à adultização, combate à erotização, combate aos mitos e verdades que foram todos citados aqui, a autoproteção, a rede de proteção e, principalmente, a parceria, né? Queremos levar pessoas lá para Aracaju, tentamos contato com um deputado federal que representa o Ceará, foi só promessa, tentamos contato com futuros vereadores, até agora só promessa. Tentei contato com a Secretaria de Educação Municipal e Estadual, só consigo acessar os assessores, que eu não sei por que eles são tão protegidos, porque tem um assessor 1, assessor 2, assessor 3. Para a gente chegar no secretário de Educação ou alguém que possa nos escutar. Que a gente quer, não é o meu nome que tem que aparecer, nós estamos querendo salvar crianças e adolescentes. O que a gente quer é isso, levar essas informações para eles, certo? Para que eles possam aprender a se defender. Aqui nós temos vários representantes, várias autoridades, e eu preciso do apoio de vocês, como professora, como uma embaixadora da infância e da adolescência, só nessa intenção mesmo de defender. Tem uns livros escritos nessa temática, tá bom? Então, eu espero que vocês possam apoiar o Congresso e também a Infância Blindada. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Tânia Garcia. Já chamo Cleiton Oliveira. Alô? Boa tarde. Quando completar os 3 minutos, eu vou dizer 3 minutos, tá? Só para não atrapalhar muito. Primeiro, eu agradecer todas as falas, acho muito importante, né? Mas eu queria trazer algumas memórias que eu acho que são incríveis, eu acho que fundamentais para todo esse debate. Primeiro, o 18 de maio, né? Eu acho que a gente tem que trazer à tona, e eu percebi que não houve a fala em nenhum momento. A gente sempre tem que trazer a memória da Araceli para dentro do debate. A gente não pode começar um debate desse sem esquecer o nome da Araceli. A gente está há 2 dias de completar 51 anos desse crime hediondo e que é marcado pela impunidade, a mesma impunidade que cotidianamente a gente vê nos crimes de violência sexual. É muito importante, estudem quem foi a Araceli, procurem saber quem foi a Araceli. Outra situação, eu estava fazendo uma memória, durante 8 anos eu pesquisei o cenário da exploração sexual nas grandes obras, principalmente ali no Complexo Industrial Portuário do Pecém. Então, vi de perto esse movimento do impacto nas grandes obras, né? E há 10 anos, Fortaleza era tida na grande mídia como a capital da exploração sexual. Eu acho que naquele período da história, muitos atores lutaram, e a gente faz o resgate dessa linha histórica, né, desse movimento, e a gente percebe, de fato, assim, como os avanços eles ainda estão sendo muito curtos, muito poucos, e a gente precisa se mobilizar mais ainda. E, por último, eu acho que é essencial nesse fator primordial, né, é a participação de crianças e adolescentes nesses espaços de discussões. A gente ter 2 falas fortes, como essa que a gente teve hoje, revela o quão silencioso ainda é essa luta, o quanto a gente ainda precisa dar vez e voz para cada adolescente que a gente vê
e que está pedindo socorro e está estendendo a mão. E queria agradecer pelo espaço. Tem sido muito bacana estar aqui em Fortaleza. Atualmente estou como gerente da Célula de Proteção Social Especial do município. Estamos atuando junto e me coloco à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Cleiton, né? Chamar o Davi Almeida agora. Fique à vontade. Se ele quiser falar daí, quiser vir para cá, o microfone está chegando. Mas pode ir. Quer vir para cá, pode vir. Fique à vontade. Pode vir aqui por cima, pode vir aqui pelo centro, do jeito que ele achar melhor. E aí a gente encerra as inscrições com a... Nós temos, depois do Eliabe, temos a Andressa Pontes e a Ana Clara. A gente encerra só para a gente... A organização aqui da... Até por conta do horário também, tem os cumprimentos, tem que entregar o auditório estourando 5h15, 5h30, porque 6 horas tem outro evento. Davi, fique à vontade, com a palavra. Boa tarde, gente. Meu nome é Davi, eu sou presidente do Centro de Apoio a Mãe de Pais de Portadores de Eficiência. Estamos também na coordenação do Fórum DCA. Eu queria antes me descrever. Eu sou uma pessoa branca, estou usando camisa amarela, com nomes Educação Inclusiva, Direitos de todas as crianças e adolescentes, e no meio tem esse carinha. Uma tapando o ouvido, outra boca e outros olhos. Isso se chama se autodescrever. Para se tiver algum cego, ele saber quem sou eu. E falar fora do microfone, para que ele saiba qual a direção que eu estou. Bem, a gente sabe que é um tema que é urgente, mas a gente não pode esquecer da criança com deficiência, porque a criança que ela tem deficiência, ela está mais vulnerável. Todas as crianças merecem ser protegidas. E a criança com deficiência, muitas não falam. Então, como é que eu vou proteger essa criança, esse adolescente? Então, gente, isso precisa ser levado em conta. E eu não pareço, mas eu não sou um adolescente. Eu sou um professor. Me formei na UES em pedagogia. Sou candidato ao cargo de professor efetivo de Caucaia. E como professor, qual vai ser a minha atuação diante de um aluno que sofreu exploração sexual? Então, isso deve ser levado em consideração. Eu lamento os outros adolescentes ter saído, porque as escolas têm horário. Mas eu acho, gente, para terminar, eu acho que eu devo ter passado do tempo, mas falar isso, que cada palavra aqui não fica aqui, mas que haja
multiplicação. Ariel David, meu amigo, que também estava fazendo letras. Está fazendo letras em Baturité. Então, não é fácil essa questão da inclusão. E só lamentar, o vereador, cadê para na próxima vez ter um intérprete de Libras aqui. Então, gente, então, esse espaço é nosso, é do povo. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado pelas reflexões, pelas cobranças justas, acima de tudo. E a gente sempre tem um intérprete de Libras nas sessões ordinárias, mas realmente estava tendo, eu não percebia, mas a vereadora Adriana disse que estava tendo aqui interpretação de Libras na tela, para quem está assistindo, mas para aqui não tem, né? Então fica o puxão de orelha, justo, correto, e a gente absorve. Queria convidar agora a Eveline Lima, para que possa fazer o uso da fala também. Boa tarde, gente. Eu sou Eveline Lima, faço parte do Instituto Terra dos Homens Brasil, que é uma organização da sociedade civil, que a gente costuma chamar de TDAH, né? A sigla do nome da instituição. E aí a gente se aproxima do tema da violência sexual a partir de um projeto que a gente desenvolve, né? Que é isso que a gente anda com a blusinha para cima e para baixo, que é o projeto Elos de Proteção. E aí, dentro dos eixos de atuação desse projeto, a gente fortalece a Secretaria Municipal de Educação, né? Temos uma relação muito próxima com o Alex e a célula como um todo, mas também com a SEDU, que também através da célula de mediação escolar Cultura de Paz. E é assim, nesse caminho, contado muito rápido, né, mas que é longuíssimo, que as escolas estão aqui hoje, né? As escolas Júlia Alves, lá do Bom Jardim, a Escola Maria Tomasa, na Maraponga, elas estão aqui através dessa parceria que a gente constrói junto, num projeto de 5 anos, para enfrentar a violência sexual, de forma mais específica, o abuso, né? E aí esse espaço, ele é um espaço de formação para os meninos, mas também de conhecimento, né, de saber quem são vocês, vereadores, que a gente vota, né, quem são as pessoas que estão hoje lidando com a política, e eles, além de tudo, querem saber o que é que está sendo feito, para que eles estejam bem e fiquem protegidos em ambientes onde deveriam estar. E aí eu listei algumas coisas aqui, estou contando também o tempo. Listei algumas coisas, né? Queria falar que Fortaleza e o Estado do Ceará como um todo hoje vive um apagão de dados. A gente não sabe quantas crianças são vítimas de violência sexual, quantos adolescentes. A gente tem dados muito bons, mas da rede Aquarela, que não ficam públicos, porque são dados, inclusive, muitas vezes sigilosos, né? Então, quando vão a um evento, apresentam dados, mas é naquele evento. Então, a gente precisa incidir numa pesquisa qualitativa, um negócio assim sério, comprometido, científico de verdade, para ter dados, porque ninguém faz política pública sem dados, né? Então, a gente precisa saber que números são esses, qual é o tamanho da tragédia que a gente vive. Alex, muito massa, né? A fala das escolas, precisa mesmo publicizar, achei incrível a ideia da placa, né, para que torne público ali que as escolas têm comissões, esses meninos precisam saber que na escola tem quem os escute, e a gente precisa que as comissões sejam práticas, né, que elas de fato sejam efetivas. Uma pena a Emanuela ter saído, mas eu queria colocar uma coisa com relação ao CONDICA. Desde 2020, o CONDICA criou um termo de referência para a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual. O doutor Luciano, o senhor deve lembrar bem disso. E aí, desde então, aquele plano, aquele termo de referência, ele nunca foi executado. Né, ele foi criado, foi feito o edital, acho que saiu até para publicação, mas ele nunca foi executado. Agora, existe, sim, uma comissão intersetorial, como a Emanuela falou, mas essa comissão está num pré-requisito assim. Primeiro, vamos fazer o plano decenal, e aí, depois, quando terminar o decenal, é que a gente vai fazer o de enfrentamento da violência sexual. E tudo isso sem nenhum centavo, porque existia uma previsão, inclusive, no plano executivo, né, financeiro do CONDICA, de se usar R$ 150 mil
mil, que também não é um valor grande, né? Mas para fazer um plano participativo, uma organização da sociedade civil ia ser selecionada para fazer esse plano, mas foi tudo engavetado. Então, vai ser feito depois que terminar o plano decenal, vai começar a pensar-se o de enfrentamento à violência sexual, mas com trabalho todo voluntário, né? Não tem 10 centavos para ser executado. Então, assim, para onde foi os 150 mil? Por que a gente não vai executar esse recurso para fazer uma coisa participativa, bonita? Então, fica também essa fala. Com relação ao Conselho Tutelar, eu sei que o tempo já acabou, mas vou continuar. Com relação ao Conselho Tutelar, né, a gente tem 10, vai ter 12, incrível, maravilhoso, mas a gente precisa de uns 28. Né? Então, acho que eu também não poderia deixar de falar isso. Acho que a Lorena, que entrou agora, eu até comentei com o meu colega, a Lorena deve estar sofrendo muito, porque a gente sabe como é a janelinha do CIPIA, que é onde o Conselho Tutelar registra as nossas demandas. A gente chega lá, às vezes, cada computador tem 2, 3, 5 mil notificações lá. Então, os 10 não dão conta, os 12 não vão dar, talvez nem os 28 vão dar. Né? Então, a gente não pode deixar também passar isso, de celebrar, sim, as conquistas, mas precisa de mais. Agradecer às meninas, né, por topar. Vocês não sabiam, mas elas estavam super nervosas antes de subir. Conversamos, alinharam o que queria ser dito, ensaiaram umas com as outras, né, mas arrasaram, são falas lindas e arrisco a dizer, com todo o respeito do mundo, que foram as melhores falas da mesa. Viu? Saiam daqui com a certeza disso, porque foi incrível. E, para fechar de vez, vou dizer que são 4h30 da tarde e os ônibus precisam sair com eles de volta. Né, porque tem uma galera do Bom Jardim, e a gente sabe como é longe daqui. Né? Então, a galera vai precisar fazer uma viagem, sem contar que a gente tem hora com o ônibus. Infelizmente, a audiência começou já, acho que 2h40, né? E aí os meninos estavam aqui pontualmente. Então, vai dar uma esvaziada, mas as discussões seguem. E muito obrigada. Obrigado, Eveline. Queria já convidar a Bianca Queiroz para poder fazer sua fala. Pode. Pode, né? Dá para captar? É só por conta da transmissão, para que todo mundo que esteja nos assistindo possa ver. Falar aqui rapidinho, porque assim, é uma oportunidade muito grande, né, da gente estar aqui falando nossas opiniões, mas é uma coisa que muitas das escolas não proporcionam, né? Da gente estar aqui falando e mostrando a nossa voz, falando do que é que está errado e não. Porque, assim, não generalizando aqui a banca, mas muitas das vezes quem está aqui não sabe o que nós passamos lá na escola pública, porque a nossa a periferia, as escolas públicas, é ainda uma coisa meio desassistida. Aí ainda há um degrau, né, muito grande entre os deputados e nós alunos. Né? Aí, como eu comecei, né, que eu acho assim que é... Ai, peraí que eu estou nervosa. A questão da desigualdade social, né? Porque, como esqueci seu nome, falou que a maioria das pessoas, das mulheres abusadas são mulheres negras, elas se encontram na periferia, e tenho certeza que isso acontece porque a gente não tem apoio e tão poucas as famílias desses locais são desestruturadas. Muitas das vezes, pais abusivos, pais que saem. E aí, muitas vezes, a criança cresce naquele ambiente achando que aquilo é normal. E aí, ela sai daquela casa achando que aquilo é normal e vai agir dessa forma nas escolas, que é o local que, quando você tem uma família assim, você só tem apoio nessas escolas. E aí, eu já vi casos de crianças abusarem outras crianças por serem abusadas por outra mulher que foi abusada pelo pai. Então, é algo assim que tem a raiz, entendeu? É algo que vai indo, até chegar na criança. A criança é uma pessoa inocente e ela não sabe que aquilo é errado, porque ela é inocente. Então, eu acho que tudo tem uma raiz, né? E aí é que eu falo, que as pessoas têm muito tabu ainda na questão da educação, né, sexual, sendo que é para evitar isso. Então, eu acho que temos que começar pela raiz do problema, que a raiz do problema é esse, tipo, temos que começar com as crianças, ensinando a elas onde não pode tocar e ter esse apoio de conversar com cada criança. Porque as crianças não entendem, elas são inocentes. Mas, como já está, já está desenvolvido e tudo, é a questão dos adolescentes, né?
porque esse apoio não chega nas nossas escolas. Eu não sabia. A única coisa que eu conheci era o TDAH, e na nossa escola tem um coletivo. Mas tem muitas escolas também que não tem coletivo, entendeu? Então, muitas escolas ainda estão desassistidas. Acontecem, as pessoas ficam caladas, porque não conhece o Conselho Tutelar, não sabe onde é que tem. Muitas vezes conhece, mas não vai atrás, não tem a iniciativa de ir atrás. Então, assim, uma das ideias era cada escola ter uma pessoa desse local para conversar com os alunos, ter mais reuniões, ter mais fala desse assunto, que é uma coisa desassistida, entendeu? Por isso que, muitas das vezes, não chega à delegacia. Não é fácil denunciar algo desse jeito. Não é fácil. Temos que ir, temos que incentivar os alunos sempre a fazer. Muitas das vezes, os alunos nem têm noção de que isso foi assédio ou abuso. Acham que é normal devido ao ambiente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que incentivar essa questão e mostrar mais apoio nas escolas da periferia, que é onde ocorre mais esse problema. É isso, obrigada. A gente ainda tem a fala da Andressa e da Ana Clara, né? A Andressa, né? E a Ana Clara. Andressa com a palavra e a Ana Clara também está inscrita. E aí eu já peço, ao final da fala da Andressa, eu já peço licença e já peço desculpas, que vou ter que me dirigir para um evento agora, 17 horas no AB. Já tinha combinado com a Adriana já assume aqui a presidência, tá joia? E só agradecer a todos da mesa e todos que puderam participar aqui nesse momento. Andressa, com a palavra. Boa tarde, gente. Eu sou a Andressa Pontes. Vou me audiodescrever aqui também. Eu sou uma mulher branca, cabelos escuros aqui na altura do ombro. Estou usando óculos, uma blusa vermelha e uma calça vermelha. Eu estou aqui representando a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Eu fiquei muito tocada pelas falas, né, de todo mundo aqui. É muito bom conhecer mais de quem é que está, né, nessa parte do enfrentamento contra a violência sexual. E eu queria chamar a atenção aqui também para a questão de alguns grupos, né, que ficam mais vulneráveis. A gente vê, por exemplo, crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade ficam mais vulneráveis, crianças LGBTs. E os exploradores, né, os que cometem os abusos, eles se aproveitam dessas vulnerabilidades. Às vezes, em troca de alguma... assim, dinheiro, algum alimento, alguma coisa nesse sentido. E, recentemente, no Pequeno Nazareno, nós lançamos um projeto em parceria com a Vibra Energia, que é contra a exploração sexual. E como é que a gente pretende fazer isso? Nós temos turmas de profissionalização, nós recebemos, né, jovens aprendizes de diversas empresas para terem as aulas lá, e a gente acredita que a profissionalização é uma das formas de combater a violência sexual, né? Porque aquela criança que, em uma situação vulnerável, muitas vezes precisa usar o corpo dela, né, assim, deixar ele ser usado para receber algum sustento, através da profissionalização, ela vai trabalhar como um jovem aprendiz, com todos os seus direitos, num local seguro. Então, eu venho aqui pedir, né, o apoio de todo mundo, que realmente a gente possa fazer um trabalho em conjunto, quando a gente precisar de alguma coisa, quando vocês quiserem encaminhar casos também de crianças que passaram ou que estão assim suscetíveis a algum tipo de violência, a gente poder incluir essas pessoas no mercado de trabalho também, né? Porque é uma das formas de combater. Não vai resolver, claro, mas eu acredito que é uma das ferramentas, né? E que a gente possa profissionalizar, capacitar mais os nossos profissionais para saber como receber essas denúncias, mas que a gente, além de encorajar a denúncia desses jovens, a gente também mostre o apoio no pós, né? Eu acredito que muitos ficam com medo da denúncia porque não sabem o que é que vai ser a consequência daquilo, né? Então, mais do que mostrar o apoio na hora da denúncia, a gente também está ali na parte após isso, né? E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Andressa Pontes, está representando o Pequeno Nazareno, que é uma super entidade, né, que tem
apoiado as crianças, adolescentes, que a gente tem muita referência, a sociedade civil, na verdade, tem muita referência no excelente trabalho do Pequeno Nazareno. Muito obrigada. A Ana Clara ainda está aqui? Eu acho que ela já foi, né? Estava com os estudantes. Então, gente, as nossas inscrições encerraram e agora a gente vai para os encaminhamentos, para a gente poder... A gente tem 15 minutinhos para encerrar, para poder liberar o auditório para a próxima atividade, né? A gente acabou esquecendo no início da audiência de justificar que a audiência atrasou por conta que estava acontecendo a sessão. E aí estava num debate bem acalorado, em votação, e a gente não conseguiu concluir lá a sessão parlamentar a tempo de começar aqui às 14 horas, né? Então, só para justificar que era por isso. Então, vamos aos nossos encaminhamentos, né? A Eveline trouxe coisas bem concretas, né? E aí a representante do Condica não está mais aqui, né? Porque ela precisou se ausentar, mas eu já quero deixar aqui o compromisso pela Comissão de Direitos Humanos de pedir acesso à informação dessas demandas que você trouxe para a gente ter uma resposta oficial, né? Do Condica, em nome da Prefeitura, até para a gente já ir encontrando esses meios de maneira muito prática, executar, sobretudo o que diz respeito ao diagnóstico, que é realmente o que, para nós, é o que pesa mais quando a gente vai procurar esses dados. A gente encontra dados a nível de Brasil, mas que eles são dados muito ainda vagos, eles não são regionalizados, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar para que essa incidência inicie no nosso município, pelo menos, e que a gente faça a tarefa de casa, né? Porque isso é importante até para a gente conseguir elaborar a questão das políticas de prevenção. A outra questão que eu acho que é fundamental para a gente ter um encaminhamento mais estrutural dessa pauta é a implementação do que é lei desde 2019, que é a efetivação do trabalho das assistentes sociais e psicólogos na educação. Essa é uma pauta que tanto o Sindicato das Assistentes Sociais e Psicólogos, como os conselhos regionais de serviço social e psicologia, têm travado há muitos anos, né, porque a lei é de 2019, mas essa luta é muito anterior, e com o crescimento dos diversos tipos de violência que acontecem no chão da escola, e várias outras questões, como racismo, LGBTfobia, a gente precisa avançar, mas a gente está num embate, nesse momento, sobre o recurso para efetivar essas contratações, porque aí uma disputa do uso do Fundeb, às vezes a gente não consegue um diálogo muito adequado com os professores, né, que acham que as categorias de serviço social e de psicologia podem pegar uma parte do Fundeb. A gente não está falando aqui de pegar uma parte do que já é da educação e dos professores. A gente quer a expansão do investimento na educação para que seja possível contratar assistentes sociais e psicólogos. A outra questão, que inclusive a gente estava falando, né, com a Defensoria, é sobre a efetivação me fugiu o nome agora, dos grupos que tratam das comissões de prevenção à violência nas escolas, que já é lei, mas muitas escolas ainda não efetivaram essas comissões. Ela já pode ser uma comissão de suporte, de apoio e de encaminhamento dessas denúncias, encaminhamento para a responsabilização. Então, eu também vou solicitar acesso à informação sobre quantas escolas em Fortaleza já possuem essas comissões, até para a gente cobrar, né, para que a Secretaria de Educação fortaleça a criação dessas escolas que ainda não têm as suas comissões implementadas. E aí eu queria colocar aqui para a mesa se há mais algum encaminhamento por parte das pessoas que estão aqui compondo a mesa, porque eu acho que é importante, né, a gente gerar encaminhamentos práticos para a nossa audiência de hoje. Mais alguém com alguma proposição de encaminhamento? Eu havia comentado sobre a possibilidade de criação de uma CPI para analisar o contexto, que a última foi em 2011, está uma lacuna.
sobre a atuação da prefeitura Os dados relacionados à violência sexual, aí pode fazer um grande apanhado dessas comissões nas escolas, os dados da saúde, os dados da segurança pública, e fazer uma investigação de como é que está o contexto atual, inclusive nessa questão das novas tecnologias. Certo. Por favor. Outra observação o Ministério Público tem um projeto Previne hoje, que é do Centro de Apoio da Educação, que é justamente para implementar essas comissões e também capacitá-las. Parece que é um projeto já em andamento. Olha, então, as escolas podem procurar o Ministério Público? O Ministério Público está capacitando junto com a Secretaria, acho que o Alex pode falar sobre isso. Certo. Até para a gente orientar as escolas, né? Só antes sobre a CPI, a CPI tem um trâmite regimental aqui na Câmara, né, que carece de 15 assinaturas de vereadores para que ela seja liberada, né? Atualmente, a gente está com 3 CPIs acontecendo, e aí as outras ficam numa fila, né? Mas aí já fica o nosso compromisso aqui de buscar essas assinaturas, porque elas, se dependessem só de nós, né, a gente faria a qualquer momento. Mas a gente precisa de 15 assinaturas, então fica o nosso compromisso, né, da gente fazer essa coleta de assinaturas para conseguir fazer, esmiuçar, né, as questões relacionadas aos dados e à atuação também, inclusive, da própria prefeitura nesse tema. Eu já me disponho aqui, né, junto com essas escolas que compareceram, que eu vou até depois pegar o contato, com a Salete ali, a gente ir nas escolas já, até dar início a um plano piloto que a gente está iniciando, né, para esses debates, conhecer, falar com os alunos, né, levar essa temática. Então, já me disponho a realizar isso, inclusive já dando início aí, né, na escola que você está, ok? Então, vamos dar início e ver, né, fazer o que a gente pode. Pronto. Sobre as comissões, a gente tem comissão composta em 100% das unidades escolares da rede municipal de Fortaleza. E aí eu acho que é um parêntese importante ser feito. A SEDUC e a SME Fortaleza estão como é que eu posso dizer, em momentos diferentes nesse processo, né? A SEDUC aderiu ao Previne, porque está no movimento, né? Eu tive uma reunião recente, inclusive no Ministério Público, doutora Elizabeth, doutor Antônio, doutor Sandoval, e aí a gente apresentou todos os avanços que a gente tem. Então, a gente tem as comissões em todas as unidades, a gente tem um técnico dentro da célula que monitora a atualização dessas atas, para que essas comissões estejam sempre atuantes. A gente tem um fluxo definido, todos os casos que chegam, eles são encaminhados imediatamente, e eu estou dentro do fluxo, para poder, quando houver alguma situação em que a resposta não está sendo rápida ou adequada, eu fazer outras articulações, para que a gente consiga trazer a resposta o mais rápido possível. E aí, hoje, em relação a plano de prevenção, a gente tem buscado operacionalizar com material prático, passo a passo, para que as semanas previstas em relação à prevenção à violência sejam implementadas nas unidades. Aí, assim, a página que a gente está hoje, publicização das comissões. Não adianta ter uma comissão que ninguém sabe que existe. E aí a gente está no movimento nesse mês agora, e no ano passado também, em maio, né? A temática que é tratada nas reuniões de diretores com as famílias nas escolas são as comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e adolescente. Legislação, vários apontamentos, qual é a rede de proteção, alguns sinais, quais são os tipos de violência, tudo isso está composto nos slides. E as placas que a gente, nesse ano, aí não é uma ação do ano passado, é desse ano, todas as unidades, as 617 unidades, vão receber uma placa para ficar na entrada da escola, dizendo que somos uma escola que protege, essa instituição tem uma comissão de proteção e prevenção à violência contra a criança e adolescente, com o símbolo da campanha nacional. Então, nossa luta hoje não é implementar plano de prevenção ou as comissões, é dar publicidade para que essas comissões, de fato, consigam cumprir o seu papel. Mais algum encaminhamento? Não? Então, pronto, gente. A gente quer, nesse momento, agradecer a presença de todas as pessoas que se fizeram presentes nessa audiência pública, que
que foi realizada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, para debater estratégias de prevenção, identificação e enfrentamento, visando promover a conscientização e a integração de ações no âmbito do município de Fortaleza. A gente quer agradecer a todos os servidores e servidoras, né, envolvidos na execução dessa audiência pública, agradecer todo mundo que conseguiu ficar até agora e dizer que nós estamos sempre à disposição. Essa luta é uma luta nossa e deve ser uma luta da sociedade. A gente precisa enfrentar com todas as nossas forças, né, esse assunto, para que ele deixe de ser um tabu e para que a gente consiga prevenir que novas crianças e adolescentes passem por esse tipo de abuso e violência e exploração sexual. É uma luta nossa, é uma luta de toda a sociedade. Muito obrigada e a gente declara encerrada essa audiência pública. Boa tarde a todos.